Muito bem, queridos. Eu hoje de manhã estava conversando com o Leonardo. Ele é um dos responsáveis por fazer a transmissão junto com o Kleber, junto com os nossos dois queridos, que eu vou perguntar o nome aqui, a Ágata e o Bruno, que nos ajudam aí a cada culto, junto com o Kleber, a fazerem as transmissões aqui da escola. Acrescento o nome do Natan também, que tem sido uma ajuda. Possamos orar por essa equipe aqui valorosa, que a cada culto de sábado, domingo, quarta-feira, estão presentes aí, dispensando o seu tempo, o seu talento, para que essas transmissões possam acontecer e você possa receber a mensagem de Deus na sua casa. Como eu estava falando, estava conversando com o Leonardo hoje, e nessa conversa com o Leonardo, ele me perguntava, Gesiel, como vai ser o cronograma do culto hoje? E eu disse para ele, rapaz, hoje estarei fazendo carreira solo. Então, vocês estiveram comigo aqui no momento da oração, no momento da leitura, né, dos pedidos e agradecimentos. E agora nós vamos partir, então, para o momento da mensagem dessa noite. Você sabe que existe uma frase bastante conhecida que diz que a oração é a respiração da nossa alma. Você já ouviu essa frase? Ela é bastante comum. A oração é a respiração da alma. Ao longo da história da humanidade, nós encontramos muitas orações. Pessoas que oraram, e essas orações foram essas orações tão poderosas que ficaram registradas ao longo da história. Talvez quando você lembra da tua infância, você vai lembrar da sua mãe, orações da sua mãe que fez por você. Você vai lembrar de uma oração de uma avó, de um vô, de um tio, de um parente, de um irmão, de uma irmã. A gente lembra de muitas orações que já foram feitas por nós e através de nós. Eu gosto de pensar que, desde quando nós nos conhecemos como seres humanos, a gente tem uma necessidade de conversar. Isso foi um dom que Deus nos deu, o dom da comunicação. E nós nem sempre comunicamos apenas com a voz, mas com o nosso olhar, com o nosso semblante, com as expressões que nós formamos, a gente acaba trazendo um certo tipo de comunicação. E você vê isso nas pessoas que são deficientes, né, na figura da fala ou do ouvido, né, da figura da visão, mas mesmo assim elas ainda conseguem se comunicar. Deus usa esse instrumento poderoso principalmente para nós conversarmos com Ele. É possível que, se eu perguntasse nessa noite se você conhece alguma oração da Bíblia, você poderia claramente e facilmente lembrar de muitas orações. E eu vou destacar nessa noite algumas das orações mais importantes da Bíblia. A gente pode lembrar aqui da oração feita por Daniel. E Daniel, você conhece que era um personagem que não orava apenas uma única vez por dia, mas a Bíblia conta que ele orava 3 vezes ao dia. Eu acredito que talvez ele orasse ainda mais vezes. Você encontra a oração de Daniel, quando do sonho do rei Nabucodonosor. Você vai encontrar a oração de Moisés. Você vai encontrar a oração de Ana, quando no lamento do choro, da angústia do seu coração, por não poder gerar filhos, ela se encontra no templo derramando o seu coração em oração, e ela vê o sacerdote Eli se aproximando dela e julgando ela como uma mulher embriagada no pátio do templo. Mas estava ali uma mulher amargurada de coração, mas que sentia necessidade de ser atendida por Deus. E isso realmente aconteceu na sua vida. E ela foi mãe de um dos grandes profetas, que foi o profeta Samuel. A gente vai encontrar a oração do próprio Jesus, que quando é mencionado ou pedido através dos seus discípulos para que os ensinasse a orar, no capítulo 6 de Mateus, conhecido como a oração do monte, ou oração dominical, ou o sermão da montanha, Jesus ele faz a oração do Pai Nosso, que é conhecida no mundo inteiro como a oração do cristianismo. A gente poderia encontrar aqui muitas orações, a de Abraão, a de Isaac, de Jacó, de tantos outros personagens da Bíblia. Mas hoje, em especial, eu gostaria de trabalhar com vocês uma oração que talvez não é tão conhecida na Bíblia, mas que tem um significado muito importante. E eu gostaria que nesse momento você pudesse aí na sua casa, aonde você está, abrir a sua Bíblia no livro de 1 Crônicas,
no capítulo 4, a partir do verso 1. Eu vou esperar que você abra sua Bíblia e consiga procurar aí 1 Crônicas, capítulo 4, do verso 1 em diante. Vamos pedir a orientação de Deus e em seguida fazemos a leitura. Bondoso Deus, estamos com a Tua palavra aberta nesse momento. Que o Senhor possa tirar do nosso coração, do nosso pensamento, qualquer coisa, qualquer ruído, Senhor, que possa nos impedir de, nesse momento, ouvir a Tua voz. Que o Teu Santo Espírito seja derramado sobre cada um dos ouvintes nessa noite, para que possamos extrair a melhor lição, que possamos ouvir a Tua voz falando a nós, e que ela tenha sentido essa mensagem ao nosso coração nessa noite. Nos usa como instrumento, unge a nossa boca com a brasa do Teu santo altar, eliminando todo tipo de pecado, mas que possamos falar através do Teu Santo Espírito nessa hora. É o que rogamos em nome de Jesus. Amém. Queridos, na minha Bíblia eu leio assim: os filhos de Judá foram Pérez, Esrom, Carmi, Ur e Zobal. Reaías, filho de Zobal, gerou a Jaate. Jaate gerou a Almai e a Alaade. São estas as famílias dos Zoratitas. Estes foram os filhos do pai de Etã, Jezreel, Isma, Idbas, e era o nome da irmã deles, Azeleoponi. E mais, Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uza. E esses foram os filhos de Ur, o primogênito de Eufrata e pai de Belém. Assur, pai de Tecoa, teve duas mulheres, Elá e Naará. Naará deu luz a Auzão, a Éfer, a Temene e a Astari. E esses foram os filhos de Naará. Os filhos de Esla, Zerete, Izar, Etnã. Cos gerou a Anube, a Zobeba, e foi pai das famílias de Azreel, filho de Arum. Talvez você fique pensando por que o Gesiel nessa noite está falando sobre genealogia, nomes estranhos que eu não conheço, que eu nunca vi falar. Realmente, queridos, esse texto aqui está falando sobre os descendentes de Judá. Só que no meio dessa genealogia que nós estamos mencionando para você nesse momento, o verso 9 e o verso 10, eles fazem uma pausa no meio dessa genealogia para fazer menção a um personagem especial, e é esse que vai ser o destaque dessa noite. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhes Jabes, dizendo: com dores lhe dei a luz. Jabes invocou o nome de Deus, dizendo: ó, tomara que me abençoes, que me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão, que para que de modo algum me sobrevenha algum mal, e o Senhor me preserve deles. E Deus lhe concedeu o que ele lhe tinha pedido. O verso 11 continua a genealogia. Quelube, irmão de Zuá, gerou a Meir, e este é pai de Estom, e Estom gerou, enfim. Perceberam que até nas genealogias nós podemos tirar boas lições? No meio dessa genealogia que existe aqui, no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, nós encontramos menção a um personagem chamado Jabes. Você sabe que no tempo antigo as pessoas elas davam nome às crianças de acordo com alguma situação vivida? Foi o caso de Jabes. O nome Jabes foi dado por sua mãe e o significado do nome Jabes era: com dores lhe dei a luz. Ele foi, no seu nascimento, um menino que deu ou trouxe muitas dores à sua mãe. E cada vez que ele passava na rua, as pessoas lembrarem do seu nome como Jabes, eles logo já lembravam: esse foi o menino que deu muito trabalho para vir ao mundo. Mas a Bíblia continua dizendo que ele fez uma oração. Ele fez uma oração.
E essa oração, ela tem alguns significados. E eu gostaria de trabalhar cada um deles com vocês nessa noite. A primeira parte da oração, ele diz: ó, tomara que me abençoes. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você nessa noite. Você se considera uma pessoa abençoada? Eu me considero uma pessoa abençoada. Só que muitos hoje, eles fazem uma relação de bênção com bens materiais. O Gesiel é uma pessoa abençoada porque ele tem um carro novo. Olha que pessoa abençoada aquele menino. Uma casa de 2 pisos, um pátio enorme, com sacada, piscina nos fundos. É uma pessoa muito abençoada mesmo. A gente muitas vezes atribui a questões financeiras, né? Uma pessoa que tem um bom emprego, com um bom salário, boa remuneração, esse é considerado uma pessoa abençoada. Eu digo para vocês que Deus não trabalha bênção relacionando com bens materiais. Se você lembrar da história de Abraão, Abraão pode ser considerado um homem muito abençoado na Bíblia. Mas o pedido de Deus para esse homem foi um só. Vocês lembram qual foi esse pedido? Ele disse para Abraão: "Se tu uma bênção, porque através de você serão benditas todas as famílias da terra." Olha que promessa poderosa acompanhada de um pedido. A promessa vem depois do pedido. Se tu uma bênção. Então nós podemos perceber aqui que bênção não está relacionado a dinheiro, não está relacionado a bens materiais. Bênção está ligado à postura de uma pessoa. Deus está pedindo para que Abraão seja uma bênção, porque Deus quer fazer através dele, ou trazer através dele, bênçãos para todas as famílias que passassem pela face dessa terra. E talvez você diga assim: mas então Deus é um Deus frustrado, porque Abraão já morreu. Nos enganamos quando pensamos assim, porque se Abraão ele foi uma bênção, e ele realmente foi, ele abençoou uma família, que abençoou outra família, que abençoou outra família, e essa bênção atravessou gerações, e ela alcançou o Gesiel, que hoje, através dessa mensagem, estará abençoando a tua vida também. Então, bênção está relacionado a uma posição, a uma escolha, a como você se comporta e como você deseja se comportar. E aqui eu entro na questão da escolha. Você pode escolher hoje ser uma bênção para você mesmo. De que maneira? Traçando seus próprios objetivos, vivendo a vida à sua maneira, sem deixar Deus conduzir. Eu governo a minha vida, eu decido a minha vida, eu sei o que é melhor para mim. Ou você pode deixar Deus fazer isso por você. E quando você deixa Deus fazer isso por você, você acaba recebendo as bênçãos do céu. Consequentemente, você acaba se tornando uma bênção na sua casa, na sua família, na sua igreja, na sua vizinhança, no seu trabalho. Você é uma pessoa abençoada e vive uma vida para abençoar a vida das pessoas. Então, quando nós olhamos a essa oração de Jabes, o primeiro pedido dele: Senhor, que eu seja uma bênção. Tomara que me abençoe, porque eu quero receber as bênçãos do céu para que eu possa abençoar o maior número de pessoas possíveis. Eu faço uma pergunta para você. Você é uma bênção? Se você não é uma bênção, você gostaria de ser uma bênção? Então vai uma dica para você. Coloque a sua vida inteiramente à disposição do Senhor. Ele vai te abençoar de tal maneira que você será uma bênção para todas as pessoas que passarem por você. Você já ouviu falar no bom perfume de Cristo? É exatamente isso. Quando somos abençoados por Deus, nos tornamos o bom perfume. E o bom perfume de Cristo exala por aonde ele está, aonde ele passa, ele deixa a fragrância do amor de Jesus. A segunda parte da oração de Jabes diz: que me alargues as fronteiras. Quando nós falamos em alargar fronteiras, nós pensamos logicamente em propriedades, né? Eu lembro que o meu avô, pai do meu pai, ele foi uma pessoa que teve muitas terras na cidade de Palmeiras das Missões. Eu não sei se eu tenho algum conterrâneo aqui
Eu sou natural de Palmeiras das Missões. É uma região agrícola do nosso estado que é responsável por uma grande parcela do soja que é produzido no estado do Rio Grande do Sul hoje. Então, lá na cidade de Palmeiras das Missões, assim como outras que passam por aquela região, você vai encontrar grandes extensões de terra, de lavouras, plantações de milho, de feijão, principalmente de soja naquela região ali. E o meu avô era dono de uma propriedade bem considerável. Eu lembro de muitas vezes que fui visitar o meu avô na casa dele, quando ele ainda era vivo, né? Meu avô hoje é falecido. Mas eu me senti muito feliz da última vez que fui, porque ainda estava com a família toda reunida. Minha avó, meu avô. A última vez que eu visitei Palmeiras das Missões foi para o enterro do meu avô, o velório do meu avô. E quando eu cheguei no velório do meu avô, o meu tio Osias, ele me chamou pertinho dele. Lá na minha família eu sou conhecido como Gese, né? E ele disse assim: Gese, vem cá um pouquinho, eu quero conversar com você. E eu me aproximei ali do meu tio, ele estava próximo à cabeceira aonde estava o meu avô. E ele disse o seguinte: o teu avô, antes de dormir, ele disse algumas palavras. E eu gostaria de dizer para você, assim como vou dizer para todos que hoje passarem por aqui. E o que o teu avô disse antes de morrer foi: o importante é estar em paz com Deus. Eu nunca mais esqueci isso. Já fazem alguns anos que o meu avô, ele faleceu. E cada vez que eu lembro do meu avô, eu lembro dessa frase: o importante é estar em paz com Deus. Mas o que tem a ver com a dimensão de terras, o alargar as fronteiras aqui? Meu avô sempre foi um homem cristão. Ele não era adventista. Meu avô, ele sempre foi da Igreja Assembleia de Deus. Talvez eu esteja falando nessa noite para alguém, algum amigo que está assistindo conosco aí, vai assistir pelo Facebook, pelo YouTube, ou vai assistir essa live em algum momento, que é da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Meu avô foi um homem de Deus. E aonde ele estava, ele falava do amor de Deus. Ele recebeu de Deus o privilégio de ter muitas terras. E dessas terras, ele abriu mão de uma parte dela para construir uma igreja, que existe até hoje. E lá nessa igreja, ele não foi velado nessa igreja, porque ela não tem luz nessa igreja. Os cultos são realizados durante o dia. E essa igreja existe até hoje. Meu avô construiu essa igreja com um propósito, que as pessoas daquela região agrícola pudessem ter contato com o Senhor. Então, meus queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. O desejo de alargar fronteiras que Jabes está pedindo aqui era para que ele pudesse ter um alcance maior na pregação do Evangelho. Ele queria ser um homem abençoado primeiro, para poder abençoar as pessoas. Mas ele queria ter dimensão, território para fazer isso. Então, meus queridos, eu gostaria de passar para a terceira parte do sermão dessa noite. A oração de Jabes continua dizendo: que seja comigo a tua mão. Não existe nenhuma situação na minha vida em que eu possa me sentir completamente feliz se Deus não estiver comigo. Não ia adiantar também ele querer ser uma pessoa abençoada, ter território, ter espaço para fazer, se Deus não aprovasse o que ele estava fazendo. Eu pergunto: você gostaria de ter a aprovação de Deus na sua vida? Você gostaria de se sentir uma pessoa aprovada por Deus nos seus negócios, na condução da sua família, do seu trabalho, dos seus recursos, do seu tempo, do seu talento? Entregue para Deus. Convide Ele para fazer parte do seu dia a dia, para que Ele possa conduzir a tua vida de tal forma que as decisões que você venha tomar ao longo de cada dia que você viver nessa terra estejam de acordo com a vontade de Deus. A oração do Pai Nosso, que foi feita por Jesus, é um conselho que diz: que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esse é o desejo de Deus, que os seus filhos, eles possam fazer tudo conforme a vontade de Deus. Queridos, eu vou estar passando para a última parte da oração de Jabes, que diz o seguinte: que me preserves do mal.
Eu acredito que essa oração, ela é feita todos os dias por mim e por você. Nenhum de nós quer ter contato com o mal, mas infelizmente ele faz parte da nossa vida. Desde o momento em que o pecado fez entrada lá no Jardim do Éden, com os nossos primeiros pais, nós infelizmente passaremos por momentos maus, dias ruins, dias nublados, dias escuros, em que a gente vai se sentir pesado. Parece que existe nos nossos ombros uma carga muito pesada e que às vezes parece que nós não vamos suportar. Mas a Bíblia também diz que Deus nunca vai permitir uma carga nos nossos ombros que nós não tenhamos capacidade para suportar. Muito pelo contrário, quando a carga estiver pesada, Deus se oferece, através de Cristo Jesus, para trocar o jugo pesado pelo fardo leve que Ele oferece. Deus quer fazer essa troca com você, mas Ele só vai poder aliviar o teu peso, a carga que você carrega nos ombros, no momento que você permitir que Ele faça isso. Jesus não é alguém intruso, Ele não é alguém que força, alguém que obriga, muito pelo contrário. Ele é um Deus que se alegra quando os filhos dão as chaves para que Ele possa abrir a porta e Ele possa entrar. Ele quer entrar no teu coração, na tua vida hoje, para fazer morada e morada eterna. Por isso, meus queridos, eu encerro a mensagem dessa noite fazendo um apelo ao teu coração. A oração de Jabes é apenas um exemplo de tantas outras que foram feitas na Bíblia, mostrando para você que quando nós colocamos a nossa vida diante do altar, Deus pode operar milagres. Se a oração é a respiração da alma, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Quanto tempo você tem dedicado para a oração? Você tem colocado a tua vida aos pés do Senhor? Tem deixado Ele dirigir a tua vida, a tua família, os teus negócios? Meu desafio para você hoje é que você faça uma aliança com Deus. E eu tenho certeza de que Deus, em nenhum momento, deixou de cumprir nenhuma de suas promessas. E eu termino o sermão dessa noite com o Salmo 37, verso 4, que diz assim: deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Quem escreveu o salmista Davi, e quando ele escreve esse salmo, ele está falando da sua experiência particular. Quando ele se deleitava na companhia do Senhor, ele tinha os desejos do coração satisfeitos, porque estavam de acordo com a vontade de Deus. Meu desafio para você hoje: deleite-se no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Gostaria de cantar com você uma música do nosso Inário Adventista, que consta no número 391. Eu gostaria que você cantasse comigo, fazendo desse hino também a sua decisão nessa noite, em nome de Jesus. 391. Cada vez mais puro faz-me o coração, mais e mais buscando tua direção, sendo confiante sempre em ti, Senhor, firme em tua força, salvo em teu amor. Cada vez mais calmo ao cercar-me a dor, cheio de paciência,
Amém? Convido você, então, para nós finalizarmos o nosso culto dessa noite, levando o Senhor mais uma prece. Bondoso Deus, muito obrigado pelos momentos que passamos aqui de estudo da Tua Palavra. Nos ajuda, Senhor, para que, ao olharmos para a oração de Jabes, a gente possa sentir o mesmo desejo de sermos abençoados pelo Senhor, para sermos uma bênção na vida das pessoas. Começando na nossa casa, sendo estendido para o nosso trabalho, para a nossa igreja, para a nossa família, para os nossos amigos, aonde quer que estejamos, nós possamos espalhar o bom perfume de Cristo. Nos ajuda, Senhor, alargando as nossas fronteiras, para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas para o Teu reino eterno. Nos ajuda, Senhor, preservando a nossa vida, conduzindo a nossa vida com a Tua mão. Nos pega no colo se for necessário, Senhor, mas não deixa nós caminharmos sozinhos nesse mundo. Nós Te damos permissão para entrar no nosso coração, fazer ali morada e dirigir a nossa vida, Senhor. Por último, que nos preserve do mal. Eu sei que nesse mundo passaremos por dias difíceis, dias de aflição, dias de angústia, de dor, de sofrimento, de muitas lágrimas, mas o Senhor prometeu que não existiria um momento da nossa vida que o Senhor deixaria de estar conosco. Por isso clamamos para que a Tua presença seja constante na nossa vida. Nós possamos ter sempre um coração agradecido, um coração generoso, que reconhece os pequenos milagres diários na vida de cada um de nós. Abençoa cada um dos Teus filhos nessa noite. Nos despede na companhia dos Teus anjos, com a paz que vem do céu, e que o Teu Santo Espírito seja derramado continuamente sobre cada um de nós. É o que rogamos, pedimos e agradecemos, em nome daquele que vive e reina para sempre, Cristo Jesus. Amém. Queridos, tenham todos uma boa noite, um bom restante de semana e nos encontramos aí no próximo sábado para adorarmos o Senhor mais uma vez. Que Deus abençoe a família de cada um. Amém.